Olá, meus irmãos, parando aqui para refletir um pouco nas palavras do Messias. Estava aqui lembrando da passagem que se encontra no livro de João, capítulo 3, ali na conversa do Messias com Nicodemos. O Messias, ele diz que o Pai, ele amou tanto as pessoas, não este mundo, né? Porque lá está escrito que o Pai amou o mundo, mas o próprio João desmascara isso na sua carta, quando ele diz que aquele que ama ao mundo é inimigo do Pai. Então, o Pai não amou o mundo, o Pai ele amou as pessoas, né? Então, continuando nas palavras do Messias, o Pai amou tanto as pessoas, a sua criação, né, os seres humanos, que enviou, né, permitiu que o seu Filho primogênito, não unigênito, lembrando que o Messias ele não era o único filho do Pai. O Messias era o Messias foi o primeiro filho do Pai. Então, portanto, primogênito e não unigênito. Unigênito vem de único. Para que todo aquele que nele cresce, pudesse ser salvo por intermédio dele. Lembre, o único acesso até o Pai, aquele que nos conduz, aquele que nos guia, o caminho até o Pai é o Messias, meus irmãos. Então, portanto, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce fosse salvo por meio dele e não fosse condenado. Quem foi este Filho que o nosso Pai enviou a esta terra, meus irmãos? Lá em Isaías, o profeta do Pai anunciou a vinda de Emanuel, que transliterado para o português dá Emanuel, que traduzido significa, o significado de Emanuel, significa o Pai conosco. Então o Pai, ele se fez presente, ele foi visto, ele foi revelado através do Messias. Por isso, Pai conosco. Nós podemos, nós que eu falo, os seres humanos daquela época, e nós hoje que vemos o Pai espiritualmente, podemos sentir o Pai através do Filho. De que maneira? Nas obras de amor, nas ações para com o seu próximo. O Messias o tempo todo, ele veio, obedeceu os 10 mandamentos do nosso Pai, pois ele mesmo disse, não pensem que eu vim para destruir a lei, né? Aquilo que está escrito na lei dos 10 mandamentos. Ele não falava da lei de Moisés, que fique claro isso, porque a lei de Moisés ali, ó, Messias, ó, ele destruiu com essa lei de Moisés. Por isso, todo aquele que vive debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição. Porque as 613 leis de Moisés deveriam ser obedecidas. Aquele que quebrasse uma daquela lei de Moisés ali, já se torna maldito para o Deus dele. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. O que é que acontece hoje dentro dos templos de pedra? O pessoal ainda está debaixo da lei de Moisés. O povo ainda está cumprindo com a obrigação ali da lei, do dízimo de Moisés, meus irmãos. Coisas que era escrito lá atrás para o povo israelita. O pessoal hoje está fazendo tudo isso aí dentro do templo de pedra. Está levando o dízimo que deve ser dado para órfãos, viúvos, necessitados, ou seja, em alimento. O povo está transformando isso em dinheiro e levando para o seu líder religioso, enquanto o verdadeiro templo do Pai está passando necessidade. As pessoas, os líderes religiosos ensinam,
não era nem esse tema que eu ia trabalhar aqui, mas já que eu já estou falando disso, eu vou continuar. Os líderes religiosos ensinaram para as pessoas que se tiver que escolher ali entre aquele dinheiro ali de dar ao templo de pedra ou a dar a uma pessoa que está passando necessidade, eles vão dizer para as pessoas, eu sou prova viva disso porque eu presenciei isso, que é melhor dar para o templo de pedra, que Deus vai abençoar, que Deus vai multiplicar, e ali é a casa de Deus, tem que manter a casa de Deus, sendo que a verdadeira casa do Pai Celestial, não a casa de Deus, mas a casa do Pai Celestial são pessoas. Se tem pessoas passando necessidade, precisando do verdadeiro alimento e também do alimento físico, por que tem que levar o dinheiro lá para uma casa falsa, que é feita de cimento, enquanto a verdadeira casa do nosso Pai está a necessitar? Aonde está a lógica disso, meus irmãos? O dízimo, já que entrou nesse assunto, meus irmãos, as pessoas pensam que é dinheiro. Assim o sistema religioso ensinou que dízimo é dinheiro. Mas não, meus irmãos, dízimo é alimento. O que acontece, meus irmãos, é que na divisão das 12 tribos de Israel, as 12 quadrilhas, para ser mais exata, porque mataram, roubaram e destruíram, vieram como aquele ladrão que está descrito em João 10. Quando houve essa separação das 12 tribos dos filhos de Jacó, para ser mais exato, dos filhos de Israel, significa os filhos de Jacó. Os levitas, que eram filhos de Levi, Levi era filho de Jacó, né? Aqueles que vieram da descendência de Levi, esses aí ficaram sem parte na terra prometida. Eles não tiveram a parte ali para plantar, para colher, para criar os seus animais, porque eles ficaram a cargo do sacerdócio. O sacerdócio daquela época. Então, portanto, quando a colheita era feita a cada 2 anos ou a cada 3 anos, era juntado ali o alimento, todos os anos ali, era juntado para a cada 3 anos ali estar repassando para as pessoas, né, que eram os órfãos, aquelas pessoas que não tinham pai lá, aquelas pessoas que estavam viúvas sem o marido, que vamos dizer assim, o braço forte da família, que era quem era responsável para levar o alimento para casa, né? Então a pessoa, por se tornar viúva, as outras 11 tribos, né, os levitas estavam fora. As outras 11 tribos ficavam responsáveis para juntar as colheitas dos grãos, os alimentos, a cevada, o trigo, tudo, meus irmãos, tudo ali, o alimento, né, os legumes, tudo era recolhido lá numa casa que era chamada Casa do Tesouro. Então, dentro dessa Casa do Tesouro, os levitas recebiam esses mantimentos e ali eles dividiam entre ele, que foi a tribo que ficou ali sem, e dividia com os órfãos e com as viúvas. É mais ou menos isso aí, meus irmãos. Analisem direitinho, procurem entender vocês mesmos aí, que é mais ou menos isso aí que significa. Então, era entre aquele povo ali. Não tinha nada a ver com um pastor, com o templo de pedra para manter a casa do templo de pedra, com dinheiro. Significava alimento e era para as tribos de Levi, né, os levitas. Até isso o templo de pedra aí, as igrejas mudaram, né? As igrejas de pedra mudaram isso aí. Os levitas hoje lá dentro é chamado de cantores gospel, quando na realidade não é isso. Levitas vem de Levi, é da tribo de Levi. São as pessoas que serviam lá ao sacerdócio. Inclusive foram os levitas que quando Moisés disse assim, vocês hoje vão ter que dar uma prova para Deus. Foi mais ou menos isso que Moisés disse. Você vai ter que dar uma prova de que vocês estão servindo a Deus. Então, quem estiver, né, ao meu lado aqui, a favor aqui, vamos provar a Deus aqui que vocês amam a Ele, mais ou menos isso.
Então desembanhe da cintura de vocês aí, ó. Tire as espadas da cintura de vocês e vamos dar essa prova aqui a Deus, que vocês aqui obedecem a Ele, mais ou menos isso. E saiam matando aí, cada qual ao seu irmão, ao seu parente e ao seu vizinho, entendeu? E então ali diz que os levitas foram a tribo que levantou a espada e saiu matando ali aquele acampamento todo ali. Muita gente pereceu, para mais de 2.000 corpos espalhados, todos sem vidas, porque os levitas mataram sem motivo algum, apenas para provar que obedecia ao Deus de Israel. E por causa dessas mortes que eles cometeram, eles teriam direito a uma bênção de Deus. Veja aí, ó, o Deus de Israel que vocês, líderes religiosos e seguidores religiosos, seguem. O Deus de vocês é o diabo, Satanás, aquele que o Messias disse em João 8,44, que é assassino desde o princípio do mundo. Quem mata desde o princípio é Satanás e não o nosso Pai. O Deus de vocês é aquele Deus de Israel, o Deus de Moisés, que pelas mortes cometidas que a tribo de Levi resolveu obedecer, eles obteriam uma bênção, entendeu? E através dessa bênção, eles operaram agora no sacerdócio. Ficaram livres do trabalho braçal, né? Vamos dizer assim. Então, resumindo, meus irmãos, é mais ou menos isso. Então, tá tudo investido dentro dos templos de pedra aí, meus irmãos. Se você quer ajudar o seu próximo, ajude. Não ajude templo de pedra não, porque lá não é morada do nosso Pai. Lá o Pai não habita. Isaías disse, Estevão disse, Paulo disse e o próprio Messias disse que nosso Pai não deve ser buscado lá, no templo. Porque você é o templo, você é a casa do nosso Pai Celestial. Mas, continuando, meus irmãos, cortando aqui essa parte aqui de dízimos, vamos continuar. Então, ali o Messias, ele diz, né, que o Pai amou tanto as pessoas que enviou seu primeiro filho a este mundo para todo aquele que nele cresce, né, viesse a ser salvo. Então, ali o Messias continua e diz que aquele que no Filho do nosso Pai, o primeiro filho, crê, aquele que crê nesse primeiro filho, no Messias, é salvo, é da vida eterna. Lembrando que é crer e obedecer, mas aquele que não crê já está condenado. E o Messias deixa bem claro, porque não creram no nome do Filho do Pai. Que nome é esse? No início do vídeo eu disse, Emanuel. Aqueles que serão condenados, eles não creram no nome Emanuel, o nome do enviado do nosso Pai. Em Isaías está escrito, eis que o mesmo Pai vos dará um sinal. O sinal do Pai foi Emanuel na terra. Eis que a virgem conceberá, ela vai ficar grávida. A moça vai ficar grávida. Maria, lembra? E dará à luz a um menino e o seu nome será chamado Emanuel, o Pai conosco. Mateus confirmou, apóstolo do Messias confirmou, que para que se cumprisse a profecia de Isaías, a virgem ficou grávida e deu à luz a Emanuel. Então quem é esse Jesus que caiu aqui de paraquedas dentro do livro Bíblia? Um livro todo adulterado, meus irmãos, que é preciso, através do Espírito da Verdade, através dos 10 mandamentos, através do próprio ensino que o Messias nos trouxe, para identificar aonde está o erro, aonde está a mentira, aonde está a verdade no meio de tudo isso aí, meus irmãos. A palavra do nosso Pai diz que as profecias dele se cumprem. Então a profecia, como Mateus disse, se cumpriu. E para se confirmar, meus irmãos, que
o nome do Messias se chamou Emanuel, o Messias disse em João, capítulo 5, versículo 43, que ele veio em nome do Pai, ou seja, ele veio no nome Emanuel, o nome que o Pai escolheu e disse através da boca do profeta Isaías. Isaías falou aquilo que por meio do Espírito da verdade lhe foi passado, meus irmãos. Então o Messias ele veio no nome do Pai e ele não foi recebido. E ainda o Messias confirmou, se outro viesse o próprio nome, o nome sem profecia alguma, a esse vocês receberão. E é prova, meus irmãos, que dentro de todas as religiões, o nome Jesus Cristo é aceito, meus irmãos. Esse Jesus Cristo, ele é aceito, mas o Emanuel, ele não é aceito, meus irmãos. Apenas os pequeninos do nosso Pai, é esses que entendem que o nome que o Messias recebeu quando esteve aqui na terra não foi Jesus Cristo, mas um nome que foi profetizado lá atrás. Lembrando que quando o Messias ele morreu, ressuscitou e retornou ao Pai, ele não tem mais esse nome Emanuel, ele recebeu um novo nome, como está escrito em Apocalipse, que esse nome ele será revelado aos que perseverarem, aos que vencerem, meus irmãos. Então, só quem conhece esse nome é o próprio Messias. Aquele que recebeu o nome é quem conhece. Nós não somos dignos ainda de conhecer o novo nome do nosso Mestre. Apenas sabemos que no nome Jesus Cristo não há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Apenas pelo nome no qual veio do céu. Através de Isaías, o Pai mostrou um sinal de que seu filho viria e deu o nome do filho. E não é apelido não, viu, meus irmãos? O Messias disse, eu e o Pai somos um, confirmando que o nome dele foi Emanuel, Pai conosco. E continuando aqui, em João 19, o Messias diz que a causa da condenação, a causa pelo que os homens serão condenados, é que a verdade, o entendimento, a visão espiritual veio a este mundo. Ele disse em João, capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo, meus irmãos. Então ele quer dizer, eu vim ao mundo, entendeu, meus irmãos? E vocês não me aceitaram, vocês preferiram as trevas. Então o motivo da condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens, as pessoas, a humanidade preferiram as trevas, preferiram o engano, preferiram permanecer com os olhos tapados, com os olhos com véus, o véu de Moisés sobre a face, para não enxergar. Rejeitaram enxergar, é isso que significa, rejeitaram a verdade e preferiram as trevas, preferiram o Deus de Israel, o Deus deste mundo, preferiram o Jesus Cristo, ficarem no engano por comodidade, por covardia, o medo de enfrentar de frente a verdade do que a sociedade vai falar, que vai pensar. Meus irmãos, se eu fosse pensar nisso, no que as pessoas iriam falar de mim, eu nunca estaria na verdade. Porque não foi fácil, não pense que foi fácil. É dar a cara a tapa, enfrentar o mundo, botar a cara na tela e dizer que Jesus Cristo é o anti-Messias, que esse não é o verdadeiro nome do nosso Salvador. Não foi fácil botar a cara a tapa e dizer que o Deus de Israel é o diabo Satanás, que o Pai da criação ninguém conheceu. Ele foi revelado pelo Messias, ninguém viu, ninguém ouviu sua voz. Eu canso já repetidamente de falar isso nos meus vídeos, nos textos lá no Facebook. Eu falo, mas
aqueles que estão preferindo o engano, tapam os olhos, fingem que é nada. Às vezes até pensa, ela pode estar falando a verdade. Não sou eu, como muitos outros irmãos têm anunciado a verdade aí, mas não querem dar a cara a tapa para enfrentar e ver realmente se estão enganados, meus irmãos. As pessoas estão preferindo ficar dentro das religiões, uma família carnal, um evangelho anátema, maldito, aonde se é prometido vitórias, aonde se é prometido bênçãos financeiras, tudo contrário àquilo que o Messias disse em sua palavra. Meus irmãos, o pessoal tem buscado um mundo físico e não um mundo espiritual. Então, meus irmãos, a causa pelo qual o homem será condenado é essa. E eu até fiz um vídeo aí falando a causa da condenação e a causa da salvação, mas não assim mostrando o meu rosto. Eu vou falar agora a causa da salvação, confirmando tudo isso aqui que eu falei para vocês. Em João, capítulo 17, versículo 3, o Messias vai dizer, ele disse que a vida eterna é essa. Quando ele diz a vida eterna, ele quer dizer o motivo da salvação, que vocês conheçam ao Pai verdadeiro. Prestou atenção? E o Filho verdadeiro, o Messias verdadeiro, o ungido verdadeiro. Então, meus irmãos, só entra lá no reino do nosso Pai aquele que se permite conhecer ao Pai e ao Messias. Eu não digo fisicamente, eu digo espiritualmente. Conhecer as suas obras, que são obras de amor. Não é aquelas obras má que a gente conhece que o Deus de Israel mandava matar, tudo em nome dele, entendeu? Não é essas obras que a gente vê dentro dos templos de pedra, não. Entendeu, meus irmãos? É uma obra de amor. Então, o motivo para a pessoa se salva é esse. É preciso conhecer o Pai verdadeiro. Se o Messias disse isso, o Messias com toda a sabedoria, é porque sim, existe um que está se passando pelo Pai verdadeiro e esse Pai é o Pai da mentira. Por isso que o Messias disse em João 8,44 aos judeus religiosos, o Pai de vocês, ou seja, o Deus de vocês, o Deus de Israel, é o diabo. O Messias entregou, meus irmãos. Tá claro isso, o Messias entregou o Pai de vocês, é o diabo. Ele é assassino desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Vocês acham que quando Satanás ele caiu aqui na terra, ele ficou paradinho, quietinho? Não. Ele continuou o plano dele, assim como ele queria ser maior do que o nosso Pai lá no reino, ele queria dominar o reino do céu, queria tomar o próprio lugar do Criador. Aqui na terra não é diferente, não. Se ele enganou aos anjos, que tem muito mais tempo do que nós seres humanos, imagine o que ele é capaz de fazer aqui com essa humanidade. A palavra diz que muitos são aqueles que estão entrando pela porta larga que leva à perdição, meus irmãos. A palavra diz que poucos são aqueles que encontram o caminho que conduz à salvação. Poucos serão os salvos. E ainda está escrito que a quantidade que irá se perder é como os grãos de areia da praia. Que coincidência, né? É exatamente a quantidade de descendentes no qual o Deus de Israel prometeu para Abraão lá atrás, não é mesmo, meus irmãos? Pensem nisso. Sei que eu fugi um pouco do tema aí ao falar de dízimo aí, talvez aí tenha falta falar mais alguma outra coisa,
mas eu falei aquilo que estava ao meu alcance, né? Fugi um pouco do tema, mas tudo que se fala em relação à verdade é válido. O tema aqui era para falar da salvação e da condenação e do nome, né? Do nome verdadeiro do Messias. Acabou que entrou no tema aí de dízimo. Aí o vídeo ficou aqui um pouquinho longo. Mas é isso aí, meus irmãos. Até a próxima.